Shalom para todos mais uma vez. Shalom também para os nossos amigos internautas que estarão nos assistindo depois, né? Não agora, mas depois. Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar mais uma paraxá do livro de Bereshit, Gênesis. Eu tenho notado uma coisa interessante e sempre é objeto de comentários, né? Algumas atitudes dos nossos ancestrais que muitas vezes, erroneamente, nós criticamos. Porque parece que a gente é perfeito, nós não temos defeito. Eles tinham, né? Aí vem um e critica Rebeca porque fez todo aquele trabalho para, entre aspas, enganar o Isaac, que o Jacó era o Esaú. E quando Deus já tinha dito para ela, desde a gravidez dela, que o Jacó ia ser mais do que o irmão dele, apesar de não ser o primogênito por nascimento, mas seria o primogênito de fato, né? Deus iria passar a primogenitura para ele. Deus tinha dito para ela isso. Mas eu diria que talvez é essa insegurança que nós humanos temos em muitas coisas na nossa vida. Nós temos insegurança, mesmo às vezes tendo certeza de alguma coisa, a gente tem insegurança. Então, de qualquer maneira, Deus iria dar a Jacó o direito de primogenitura. Era preciso ela fazer tudo aquilo, disfarçar o irmão, colocar a pele na mão do irmão. A voz não deu, a voz, o Isaac percebeu que a voz era do Esaú, mas ele não enxergava, então ele passou a mão nos pelos e falou, Mas o que leva a pessoa a fazer isso? É essa insegurança que nós temos, é natural. Isso não é uma atitude pecaminosa, de desconfiança, que ela achou que podia dar qualquer problema. Não. Ela fez o certo. Não. O Jacó tem que ser o filho primogênito. Eu não posso correr esse risco do meu marido perceber e não querer colocar as mãos sobre ele. Quer dizer, ela tomou uma atitude de, como é que eu diria? Precaução. Mas isso não significa que ela, pelo contrário, ela queria que acontecesse aquilo que Deus falou com ela. Mas ela ficou com medo de acontecer alguma coisa errada. E tem gente que condena ela por isso, achando que ela agiu mal. Condena o Jacó também, porque pegou o direito de primogenitura do irmão. Ele não pegou nada. O irmão negociou com ele. O irmão passou o direito para ele, pronto. O enganador aí era o Esaú, que, tendo vendido o direito de primogenitura para o irmão, queria depois ainda receber e passar a rasteira no Jacó. Ele devia pensar, não, eu vou ter que dizer para o meu pai, esse seria o certo. O Esaú chegar e falar, pai, pode impor as mãos no meu irmão, porque eu abri mão do meu direito. Era o Esaú que tinha que fazer isso. Mas ele não fez. Então quem que foi o mentiroso aí? Foi Jacó, foi o Esaú, né? E assim muitas coisas que acontecem, o Abraão interferir lá em Sodoma. Eu estava meditando numa coisa também muito importante,
pode não ter muito a ver com isso, mas por outro lado tem. Por acaso nós lemos aí a leitura da Brit Hadashah, nós lemos aí sobre o batismo de João, né? João Batista. O papel da água, né? Vocês vejam que a terra, na criação, ela estava coberta de águas. Qual seria o papel da água, hein? Cobrindo toda a terra. Mas Deus baixou a água para poder criar. Aí ele criou tudo, criou as plantas, criou os animais e por fim criou o homem. E ele deu uma ordem para o homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Não foi isso? O que aconteceu quando as águas do dilúvio baixaram? As águas do dilúvio. As águas do dilúvio, o que elas fizeram? Cobriram a terra. Fizeram uma miquivê da terra. Está vendo o papel da água purificadora? As águas do dilúvio fizeram, ao subir, cobriram todos os montes, não é? Fizeram o que da terra? Uma purificação. A terra foi purificada pelas águas do dilúvio. Estava cheia de iniquidade. Vocês vejam que, por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, foi o fogo. Mas o fogo, ele acaba com tudo, ele é destruidor. O fogo extermina. Extermina. Por isso que no judaísmo também não é permitido cremar o corpo. O fogo, ele extermina. Mas a água purifica. Entende? Tanto ela faz o batismo, a imersão para perdão de pecados, como ela faz a purificação ritual. Então lá no Éden a terra estava coberta com as águas. Quando as águas baixaram, a terra estava pura. Aí veio a criação. No dilúvio as águas cobriram a terra. Quando as águas baixaram, aí Deus disse, de novo, crescer e multiplicar e encher a terra. De novo está lá escrito em capítulo 9 de Gênesis. Não é uma coisa curiosa? Não é? O valor das águas purificadoras. Por que nós fazemos o batismo? Por que João imergiu os que chegaram a ele? Aí eu quero até chamar a atenção de vocês para uma coisa, gente. As águas purificadoras, elas podem fazer algum tipo de purificação. Por exemplo, é o perdão de pecados, que aí é o batismo, é a tevilá, é a imersão para perdão de pecados, que é necessário, tá? E o outro é a mikvê, que é a purificação ritual. Ficar impuro é uma coisa comum entre nós, ficar impuro. Eu posso, de repente, ir num funeral, eu fico impuro. Tocar numa coisa impura, fico impuro. Tem a impureza da mulher, que ela faz a purificação também. Isso não é por pecado,
Isso é impureza ritual, não é por pecado. Entenderam? Mas o batismo é para perdão de pecados. São coisas diferentes, são distintas. Enquanto que a mikve, a purificação ritual, você faz por si só, você se imerge, você mesmo se imerge, o batismo precisa alguém fazer. Então tem muita gente confuso, que confunde mikve com batismo, com tevilá, confunde mikve com tevilá, e manda o membro entrar lá na água, o membro não, o convertido, e manda ele se imergir. Isso aí não é batismo não, hein? Isso aí é mikve. Por quê? Porque não diz que veio João Batista batizando o povo? O que quer dizer batizar? A palavra batizar. O que quer dizer? Imergindo. E veio João Batista imergindo o povo e tal. E depois Yeshua disse: ide por todo mundo, ensinai todas as nações, fazendo o que com elas? Imergindo-as, batizando-as. Então, não é a pessoa que se imerge, alguém vai ter que fazer a sua imersão. Isso é batismo. Eu entrei na água sozinho, o pregador ficou lá do lado de fora e falou para mim que eu estava sendo imerso para perdão de pecado, mas ele ficou fora da água, foi ele que pôs a mão na sua cabeça e imergiu você. Não, então esse não é batismo. Isso aí é mikve. Mikve eu sei que não precisa ajuda de ninguém. Entenderam? Mas vocês entenderam o papel das águas? A água de purificação? E o que vai acontecer no final dos tempos? Os homens serão destruídos. Aí não é através de água, agora já será o fogo. Mas não o planeta não vai ser destruído, mas as obras, tá? Então você teve ali uma purificação, o dilúvio foi uma purificação, tá? Certo? Bom, então eu estava falando sobre esses erros que às vezes a pessoa de Sara, por exemplo, que ela acabou entregando a sua escrava para ter um filho. Aquilo foi uma precipitação de Sara, mas ela não queria que falhasse o compromisso dela como esposa de Abraão, e também o que Deus tinha falado, a tua descendência e tal, em ti serão benditos todas as famílias da terra, como se ela não tinha filho. Então ela se preocupou e pôs o carro na frente dos bois. Aí nasceu o Ismael, que deu o maior problema, né? Você vê que Ismael ele está ligado com Esaú, pegaram o mesmo rumo. E tem uma semelhança também, enquanto que Ismael era o primogênito, mas perdeu a primogenitura para Isaac, Esaú era o primogênito e perdeu a primogenitura para Jacó. E Esaú casou com descendentes do Ismael, que deu origem à nação árabe, e aos edomitas, que são gentios. Que hoje, o que os gentios que se consideram adoradores do Eterno reivindicam hoje? O que os gentios que se consideram adoradores de Deus reivindicam hoje? A primogenitura. Porque eles dizem que Israel não é mais o povo de Deus, não é isso que eles falam? E nós somos, eles reivindicam
a primogenitura perdida por Edom e perdida por Ismael. E querem tirar Israel fora. Entenderam? Mesmo eles usando esse negócio de dizer que são enxertados na oliveira, isso aí é conversa mole. A oliveira é Israel. Não tem como você ser enxertado na oliveira sem ser enxertado em Israel. Tá? São coisas que eu às vezes repito que são coisas importantes. Manaim. Nós temos aqui então, Jacó envia mensageiros a Esaú. Esse praticamente foi o grande encontro dos dois irmãos depois da separação, né? Vamos ver qual versículo nós vamos ler aqui. O encontro de Esaú e Jacó, vamos ver. Vamos ler o verso 6 e 7. 32 de Gênesis. Trinta e dois, 6 e 7. Quem está com o microfone aí que pode ler para nós? Isso. Vai ler? Pode ler. 32, 6, né? 6 e 7. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio essas notícias ao meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Com ele estão 400 homens. 7. Verso 7. De novo? Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo... Não, verso 7 eu quero. Esse é o 7. Não. Então leu 8. Não é esse verso. Oi? E Jacó sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Pode continuar. Dizendo: Se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então Jacó disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, Adonai que me disse: Volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor e a fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Iordan apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Por favor, salve-me do meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque. Sei me apiedar das mães ou dos filhos. Tu disseste: com certeza eu farei o bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto aos grãos da areia do mar, tantos que não podem ser contados. Tá bom. O que aconteceu com Jacó? Quando ele soube que o irmão dele estava vindo ao encontro dele, com 400 homens, ficou com medo. Mas aí ele fala uma coisa aqui que cai naquilo que eu falei, né? Que está no verso 9. Que versão que é essa que a irmã está lendo aí? É a do... Judaica. Eu sei. É a do... Como é que chama ele? David Senna, por isso está dando diferença. Ele diz aqui: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna a tua terra
a tua parentela e far-te-ei bem. Menor eu sou que todas as beneficências e tal. Mas o que ele lembra? O verso 12. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como o quê? Areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então o que significa isso aqui? Farei de você, da sua descendência, como areia do mar que não se pode contar. O que isso significa? Hã? Mas ele estava com medo do irmão matar eles. Aí ele dividiu em 2 grupos, botou um grupo na frente, se morrer, morre aquele primeiro. Mas aqui você vê 2 coisas, aquilo que eu acabei de falar. A insegurança. Mesmo tendo a promessa, mas ele pecou? Não, porque ele se precaveu da melhor forma. Não é porque eu tenho uma garantia que eu vou me expor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus falou que me livra de todo mal, aí eu vou pular a sacada aí. Não é o caso, né? Eu posso até pular, mas eu vou pôr uma escada ali para descer pela escada. Um colchão lá embaixo. Então nós temos que ter um certo cuidado também, uma certa atenção. Deus falou, então eu vou ficar tranquilo, vamos encontrar com ele, com família e tudo. Não, ele se precaveu, né? Entenderam? Pecou? Não pecou. Entenderam? E agora aqui você vê o quê? Você vê, o verso 12, a última parte. E farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Como é que vocês entendem isso, que Deus falou que ia fazer de Israel como a areia do mar? Como é que vocês entendem isso? São 7 milhões de judeus lá em Israel, 7 nos Estados Unidos, dá 14 milhões. Digamos que tenha mais uns 5 milhões aí espalhado pelo mundo. Digamos aí que chega a 20 milhões de judeus. 20 milhões de judeus. É isso que está escrito aqui? O que é isso? O que é então? Não são 20 milhões? Então aí entra, gente, a nova aliança, que foi lido lá em Jeremias, a nova aliança que Deus faz com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? E Yeshua fala, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando trouxeram aquela mulher para ele curar, ele falou, não vou curar, eu vim para a casa de Israel. Por que Yeshua falou isso? Se dentro da promessa está uma multidão incontável, por que ele estava rejeitando o gentil ali? O que vocês entendem? Vocês acham que Yeshua rejeitou o gentil ali ou não rejeitou? Quando ele não quis atender o pedido daquela mulher. O que vocês acham? Não estava na hora. Mas, gente, é preciso, às vezes, a gente entender as coisas. Ontem nós estávamos conversando 2 assuntos. Um é que aqui na Rabad, eles trabalham com os Bnei Noah.
Benei Noa são gentios que se aproximam ao judaísmo. Então lá tem 2 reuniões, 2 horários. Tem um horário que reúne só a comunidade judaica e tem um outro horário que reúne só esse gentio chamado Benei Noa. Por que essa separação? Por quê? Por que eles não juntam os Benei Noa, que são gentios interessados com a comunidade de judeus naturais lá? Por que eles não reúnem tudo no mesmo horário? Então, vejam bem uma coisa. O gentio, eu ouvi falar de instituições messiânicas que tem uma área separada para o gentio ficar. Não fica junto. Por exemplo, vamos supor que fosse aqui. Teria uma cortina no meio, lá de lá, gentio, lá de cá, judeus. Por que tem isso? Hoje, ainda tem isso hoje. Por quê? Vocês acham que está certo ou está errado? O que vocês acham? Está errado ou está certo? Está errado ou está certo? Não está errado, não. Tá, não. Que se você encarar que o gentio é impuro, ele é impuro. Não é o nosso caso, nós recebemos não-judeus, judeus, tudo no nosso meio, nós recebemos. Mas errado não está. Porque você veja bem uma coisa. Por que a porta da sinagoga, a nossa é fechada por segurança, mas por que a porta da sinagoga de outras organizações judaicas ela é fechada? Ela é fechada para o gentio. Por causa da impureza do gentio. Então, é uma coisa complicada. Por exemplo, para nós é super complicado. Porque se você vai na casa de um parente seu que não é judeu, você vai correr risco. De impureza, vai. Porque ele vai pegar uma colher que ele mexeu lá, o negócio impuro, vai mexer a sua comida. Ele vai pegar uma caneca que ele acabou de beber lá e vai pôr para você. Ele tocou em alguma coisa impura e vai tocar em você. Então é por isso que, mesmo no Novo Testamento, lá no caso de Cornélio, está escrito lá em Atos 10, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu chegar-se ou juntar-se a estrangeiros. Está lá em Atos, Novo Testamento. Sabeis que não é lícito. E o que foi necessário acontecer para Pedro ir na casa de Cornélio? O que foi necessário acontecer para ele poder ir? A visão. Os homens vieram falar, olha, o homem é um tzadik. Esse gentio que você vai visitar é um tzadik. É cumpridor da Torá, é um homem justo. Ele obedece a Torá. Aí Pedro foi. Aí Pedro não ia, não. Não ia. Por quê? Uma coisa é você encontrar com um gentio na rua, conversar com ele. Outra coisa é você ir para a casa dele. Você ficar hospedado lá, comer, beber, dormir, conviver momentos ali. Entendeu? E outra coisa, o gentio, ele acha que isso é frescura. Esse é que é o pior. Se você chegar, a gente não come, mas vamos supor que se você chegar num restaurante e falar, escuta, como é que é esse macarrão aí? Esse macarrão tem alguma coisa de porco?
Se você perguntar lá para o garçom, né? Esse macarrão tem alguma coisa de porco? Eu não como porco. Ele vai falar, aguenta aí. Ele vai lá na cozinha, conversa, fala, não, ó, não tem não. Macarrão não tem porco não. Aí o chefe fala para ele, tira esses pedaços de linguiça que está aí no macarrão. Tira, não deixa nada no prato dele. Leva para ele a bandejinha, mas cuida de tirar tudo isso aí. Eles não estão nem aí. Aí eles vão falar que é frescura sua. Os caras têm essas religiões aí, que cheio de frescura. Então eles não têm respeito por você. Hoje se respeita mais como é que chama esses que não come carne aí, nada de animal? Não, vegano. Os veganos são mais respeitados. Eu, quando eu vou em algum lugar, eu falo, eu sou vegano. Pronto. É mais respeitado. Eles não perguntam nada. Agora, se falar que é por causa de religião, esse arruma briga. Hã? Então, o gentil não é confiável, entendeu? Mesmo às vezes, muitas vezes, até parente nosso. Mesmo sendo parente nosso, eles sabem que você não tem como conferir se aquilo ali é ou não é, então ele empurra a coisa em você. Aí o que eu estou falando aqui da grande multidão lá que Jacó falou que descenderia dele, que as nações da terra, né? Então, tem que passar pelo processo de conversão, os gentios. Entenderam? Por isso que eles têm que passar pelo... E no processo de conversão vai exigir dele Atos 15, que é se abandonar a idolatria, as relações sexuais ilícitas, o sufocado e o sangue. Então o gentil tem que se abster inicialmente dessas 4 coisas, inicialmente. Por quê? Por que Atos fala que o gentil tinha que se abster inicialmente dessas 4 coisas? Porque ele ia frequentar um ambiente judaico. Entenderam? Quantas vezes a gente fala para vocês, às vezes no bom sentido, né? Você vai trazer um pão, vai trazer, vou levar um pão para a sinagoga, vou levar a gente oferece a restrição. Espera aí, que pão que você vai trazer? Eu vou trazer um bolo que eu comprei lá na... Por quê? Porque pode ter contaminação. Agora, você não sendo judeu, você não vê problema nenhum, você vai lá e compra o pão. Agora, o problema é para nós, que sabemos. Então, mesmo muitas vezes, gente, mesmo na casa dos nossos parentes, nós temos que ter o maior cuidado. Vai ter uma festa de aniversário no sábado. Teve uma irmã que falou comigo na internet aqui. Vai ter uma festa de aniversário no sábado, eu posso ir? O que o senhor acha? Eu falei, não é bom. Não é no sábado, poxa. Quer dizer, eles não pensam em você, que você não pode ir. Tá, mas você não vai fazer nada, você só vai exatamente, eu não vou fazer nada, eu vou estar num ambiente que não tem nada a ver com o sábado. O fato de eu não fazer nada já vai ser motivo de zombaria. Não, ele está sentado naquele canto porque é a religião dele, sabe? Ele não pode pegar uma colher aqui hoje, que a religião dele não permite. Então é por isso que o gentil, tá? Mas, por outro lado, dentro da nova aliança, tem uma coisa muito importante, que está escrito que Deus ia reformar a comunidade judaica, restaurar, fazer uma nova aliança, reformar o judaísmo da época de Yeshua, para que o resto dos homens sejam agregados. Então é ali que começa a entrada dos gentios.
mas a princípio já cumprindo os 4 mandamentos, por causa da convivência. Para ter uma convivência judaica, você vai cumprir esses 4 mandamentos iniciais aqui. Aí você vai deixar de comer coisa impura, vai deixar de comer sangue, você vai mudar os seus hábitos por causa da convivência que você vai ter. Entenderam? Então não é que quando Yeshua falou para aquela mulher, olha, eu não vim para os casos dos cachorrinhos, eu vim para os filhos. Ele estava sendo realista. A situação do gentil. Então o gentil tem que passar pelo processo de conversão. Tem que abandonar inicialmente todas essas contaminações iniciais para ele começar a ter uma convivência judaica e daí ele vai aprender a Torá. Entenderam? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque não é... Aí entra outra coisa que eu falei, né? Que eles reivindicam a primogenitura, quando eles excluem os judeus. Mesmo o judeu tradicional, que não crê em Yeshua ainda, porque às vezes você vê um judeu tradicional que não crê em Yeshua, você vê uma grande barreira, né? Você vê uma muralha de pedra, né? Entre o judeu tradicional que não crê em Yeshua e nós que cremos. Você vê uma muralha de pedra, né? É isso? Vamos dizer uma muralha aí de 2 metros de pedra. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. E do gentil para nós, existe muralha? Existe? De 2 metros? É de 2 metros? De quanto que é a muralha? Do gentil para cá. Estou falando do judeu. O judeu tem uma muralha tremenda. Mas é uma muralha de 2 metros de largura, de concreto. Agora, entre os gentios e nós, tem muralha? De quanto? De quanto? Não tem? Não tem ou tem? De quanto? Do judeu é 2 metros, do gentil? Hã? Meio metro? Hã? De 20 metros a muralha, de 20, não é de meio, não, é de 20, do gentil. É isso que a gente não enxerga, a gente acha, não, o gentil não tem, porque ele já crê em Jesus. É desse que tem. E eu vou dizer por quê. Se um judeu natural, olha, quem que foi lá na Sefer? Foi lá comprar não sei o que lá? Foi ela, né? Vocês foram juntos. Eles falaram no meu nome lá? Ah, falaram no meu nome, tá vendo? Lá na Sefer. Falaram de mim. Sadik ainda. Aí que tá, gente. Até me arrepiou aqui agora. Quando você cumpre a Torá, gente, quando você cumpre a Torá, cumprir a Torá, gente, o judeu enxerga você de outra maneira. De outra maneira ele vai te olhar. Ele não vai olhar para você como ele olha para um goi normal. Ele vai olhar para você diferente. Quando você cumpre a Torá. Agora, quando você não cumpre, aí ele nem dá confiança para você. É um muro de 10 metros de concreto que tem entre você e ele. Não dá a mínima confiança. Então, veja bem. Eu estava conversando com um rabino que me visitou aqui. Ele falou que, na conversa dele, falando da conversão do gentil, ele falou assim, ele não cumpriu nem 6 meses de Torá, ele falando,
que o gentil não cumpriu nem 6 meses de Torá. Como que é cumprir 6 meses de Torá? É seguir as 6 meses de Parashá, que é 1 ano, né? Para você estudar todas as Parashot, leva 1 ano. Aí ele quis dizer que o gentil muitas vezes não estudou nem 6 meses, nem a metade da Torá, e já quer ser membro. Então, aí você já viu que, em outras palavras, ele está dizendo que é 1 ano. É 1 ano para o gentil se converter. 1 ano para ele se converter. Na fé, na nossa fé. A nossa. Agora, se um judeu, se você sentar com um judeu, ele confiar em você, você cumpre Torá, cumpre e tal, você cumpre isso, cumpre, ele vai te ouvir, ele vai. E se ele crer em Yeshua, se ele crer em Yeshua, isso é difícil, mas é possível. Se ele falar, eu creio, me leva lá, deixa eu conversar com alguém lá da comunidade, eu creio, nesse Messias que você está falando aí, eu creio. Eu não creio no romano, mas nesse que você está falando, eu creio. Aliás, é nesse que eu creio. E ele vai chegar conosco e vai conversar e vai dizer assim, que faço? O que eu faço? O que eu faço? Ele vai dizer. Eu creio. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou falar para ele, você tem que ser batizado, imerso. Você tem que ser imerso em nome do Messias, para perdão dos seus pecados. Para perdão dos seus pecados. Aí ele fala, amém, eu estou preparado. Aí eu vou falar para ele, daqui a 6 meses eu batizo você, não é isso? Como é que faz? O que você acha, Azul? Eu creio no Mashiach. Nesse eu creio. Esse eu creio. Eu quero passar pela imersão. Eu posso fazer o batismo dele, então vamos lá para Mikveh agora e já fazer o batismo dele. Entendeu o que é a distância? Enquanto que os 2 metros de pedra é facinho, sobe aí, desce aqui, pronto. Agora o outro é 20 metros de pedra. O outro vai levar tempo, vai levar 1 ano ou mais. Ele vai ter que cumprir Torá, ele vai ter que abrir mão de todo o paganismo que ele assimilou durante os anos da vida dele, toda a tradição religiosa que ele aprendeu. Ele vai ter que passar por um processo de desintoxicação religiosa. Entenderam? Então, quando eu perguntei qual que é o tamanho da muralha, do judeu é de 2 metros e do gentil de 10, 20 metros, porque ele... É por isso que Cornélio, quando chamaram Pedro, ele falou, não vou não. E eu ir em casa de gentil? Não. Mas é um capitão, é um comandante militar de Roma que está crendo, não interessa, não vou. Aí Deus mostrou em visão para ele que, além da palavra dos homens, Deus mostrou para ele que o Cornélio era um justo, um cumpridor da Torá. Aí ele foi. Entenderam? Então, o gentil, ele tem, quando ele entra, ele vai dar primeiro esse passo, esses 4 passos de Atos 15. Primeira coisa é isso aí. A primeira purificação dele. Depois aí ele vai cumprindo mais coisas. Entenderam? E ele vai ser enxertado no povo de Israel.
Então, quando o texto fala aqui, verso 12: E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. São esses gentios que são enxertados. Então não são 14 milhões, 7 milhões em Israel, 7 milhões nos Estados Unidos, mais uns 5 milhões aí pelo mundo, que eu não acho que chegue nisso. Não é só isso. Multidão, multidões, através de Israel. Tem que ser israelita. A tua descendência, a tua semente, como a areia do mar, tem que ser israelita. Não é gentil que crê, não. É gentil israelita. Convertido, prosélito. Como é que tem judeu hoje, alemão? Tem judeu moreno, de origem hispânica, da África, e tem judeu alemão, do olho azul, porque foram enxertados em Israel, entenderam? Passaram pelo processo da circuncisão, se tornaram parte do povo de Israel, entenderam? Então são israelitas. Então tem judeu de toda a linhagem, de toda a aparência tem judeu. Por quê? De todas as nações. Se converte e se tornam israelitas. Entenderam? Então o gentil não tem esse negócio dele ficar falando que ele é o povo de Deus. São antissemitas. Isso é o edomita querendo o lugar de Jacó. Certo? Bom, a gente vê então que ele teve todo esse cuidado aí, né, de não ser morto e Deus abençoou realmente, né, que eles se reconciliaram, né, deu tudo certo, né. Nós temos também a luta de Israel com o anjo de Jacó, que ele passa a... Eu quero ler com vocês aí o que aconteceu da luta de Jacó com o anjo. O que o anjo fez com ele? Tocou na juntura da coxa, está no verso... Vamos ler o 24 e 25? 33, 24 e 25. Trinta e dois, 24 e 25. É falar que não tem esse versículo, né? Não ia achar mesmo. Quem vai ler para nós? Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Então você vê aí o nome dele. Por que mudou para Israel? Porque ele lutou com Deus.
Lutou com o anjo. E ele segurou o anjo. Se agarrou com o anjo, não deixava o anjo sair, né? Aí o anjo feriu na coxa dele. Agora vocês vejam bem, e aí vem a mudança do nome dele, né? Que ele pediu, não, eu não te deixo embora se tu não me abençoar. Aí ele abençoou, mudando o nome de Jacó para Israel, que luta com Deus, né? Vamos ver o 31 e 32. E nascia o sol quando ele passou de Peniel e coxeava de uma perna. Por isso, os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu não sei, mas eu acredito que eles não comem nem a perna do boi, a parte traseira, né? A parte traseira eles dispensam. Mas, aqui não está escrito que é um mandamento da Torá isso aí. Não. Por isso eles não comem, mas não está escrito que não pode comer. Tá? Aí é mais tradição. No entanto, alguns dos nossos chorretes, eles extraem esse nervo. O nervo, porque não era para comer, não está escrito que não podia comer a coxa do boi. O nervo, né? Aqui, ó. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido. Não está escrito que não come a carne traseiro do animal, tá? Só essa observação. Nós temos aqui um encontro, né, de Esaú e Jacó. Depois nós temos o capítulo 34, que vai falar de Diná. Eu vou só começar a falar sobre isso, depois a gente fala mais, né? Capítulo 34. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Então aqui, o que nós vemos aqui? Olha, a Diná saiu para fazer o quê? As mocinhas de lá. As moças que não serviam ao Eterno, que tinham ido provavelmente a alguma festa, que ia ser lá com o príncipe, o filho de Amor, ia estar lá. Então, uma festa chique, né? E ela foi. Então aí a gente vê o desastre que aconteceu, né? Porque provavelmente para aquelas meninas e para o príncipe era como hoje. Chegou lá, se envolvia com o príncipe e tal, estava tudo certo. E a Diná, que tinha uma outra educação, que tinha o casamento, que não podia se envolver com homem nenhum se não fosse casada com esse homem. Aqui diz que ele humilhou a moça, né? E Siquém, filho de Amor, o príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a.
E o que aconteceu em decorrência disso aqui? Depois ele quis casar com ela, né? Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Então ele quis casar com ela, né? O que aconteceu com ela? Vocês leram a Paraxá? Aí houve todo um esquema ali, né? Planejado ali por um dos filhos de Abraão, uma proposta de que se os homens, os jovens daquela terra fossem circuncidados, que esse era o processo praticamente de conversão, que não só o Siquém casaria com a Diná, mas poderia haver casamento misto ali, então os descendentes deles lá, do reino dele, casavam com as israelitas, e os israelitas casariam com as filhas da terra também. Mas o que acontece? É a convivência. É muito difícil, por exemplo, conviver num país igual nós convivemos, na diáspora, que a tendência é copiar as coisas do mundo. Para você manter uma linha de separação, é muito difícil. E nem se fale nisso também, de vai ter eu vou passear aí com a filha da vizinha ali, ela me convidou, vai ter uma festa aí, eu vou lá só para assistir. É um perigo, porque os gentios não têm respeito por nada, tá? E aí então, o que acontece? Qual que foi a proposta? Que se circuncidasse todos os homens, vamos ver aqui. Aliás, essa proposta, vamos ver aqui como é que aparece essa proposta aqui. Em 34, 14, fala, não 14, semelhante. O verso 14. Disseram-lhe, pois, não podemos fazer isso. Que eles queriam, né, misturar todo mundo ali, né? E disseram, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre nós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, as nossas filhas, as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um povo. Mas se não vos circuncidardes, se não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos iremos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. Tá aí, né? Eles entraram nesse esquema aí, né? Circuncidar todo mundo. E aí o que aconteceu? Vocês lembram do que aconteceu? Circuncisão hoje é na anestesia. Toma anestesia, leva ponto, toma um remedinho para dor. Tem irmão que é circuncidado e pega o carro e ainda vai dirigir o carro ainda. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não tinha anestesia, não tinha nada. O que aconteceu então com os filhos de Hamor? Os descendentes deles lá foram circuncidados, e aí os
filhos de Abraão entraram e mataram todos eles, porque eles não puderam reagir. Foi uma coisa errada. Claro que foi errado. Foi uma coisa errada. Nós estávamos até comentando sobre isso. Na nova aliança, não se levou em prática os castigos impostos pela lei judaica, né? Apedrejamento, enfim. Mas naquela época era lei. Era lei. Ainda que foi uma coisa errada, mas a lei, Abraão não gostou, né? Mataram também, o verso 26 vai dizer, mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. O verso 25, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Tá aí, né? Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Então você vê que era muito grave esse tipo o tal do estupro, né? É muito grave. Hoje é normal, né? Hoje é comum isso aí, né? E eles deram desculpa, né? E eles disseram, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? É isso aí, gente. Nós vamos encerrar por aqui, já passamos um pouquinho do horário. Alguma pergunta, alguma coisa? Então, hoje, é possível, fechando o raciocínio, né, se unir a Israel, se unir a Jacó, através da nossa união com a nova aliança. Não é isso que o cristianismo está pregando, isso aí não tem nada a ver. O que o cristianismo prega é um direito de primogenitura que foi tomado deles e eles querem de volta, é isso que eles estão querendo. E jogar o primogênito, jogar o Jacó para fora e eles pegaram o direito de primogenitura, é isso que eles querem, tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus. Havendo Marquém, nosso Pai, nosso Rei, em nome de Yeshua, nosso Messias, agradecemos a Ti por esses momentos que temos aqui passado, estudando esta passagem, essa paraxá, que fala a respeito do encontro de Esaú e Jacó, de todo aquele recomeço que ali teve. Obrigado, Senhor, pela compreensão que tem nos dado da Tua palavra, da Tua verdade. Te pedimos por nós aqui, pelos nossos amigos internautas conectados conosco, também pelos irmãos que aqui estão presentes nesse momento, que o Eterno seja com cada um de nós. Nos abençoe, nos perdoe, nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Vamos fazer a bênção. Yevarech Adonai veishmirecha Yair Adonai panav elecha virnei
Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos esse serviço em nome de Yeshua.